Olá pessoal, a aula de hoje é sobre imunologia. O que seria a imunologia, professora? É uma especialidade biomédica que vai estudar o conjunto de mecanismos de defesa do organismo contra antígenos, contra moléculas, partículas, organismos inteiros ali estranhos ao organismo, tá? E tudo isso, todo esse sistema, todo esse mecanismo de defesa é realizado pelo sistema imunitário, tá? O sistema imunitário, ele é composto por órgãos linfáticos e por células isoladas. Tudo isso trabalhando em conjunto forma a defesa contra micro-organismos e contra moléculas estranhas. Então, o sistema imunitário, ele é composto por células, né? As células do sistema imune são capazes de distinguir o quê? Moléculas próprias do corpo, que a gente chama de moléculas self, e moléculas estranhas, que são moléculas não self, tá? Que podem estar isoladas ou dentro de vírus, bactérias, fungos, protozoário, ou mesmo células cancerosas, células malignas, tá? As células cancerosas, elas são tratadas como estranhas, por quê? Porque elas possuem proteínas novas, proteínas diferentes, que não existem nas células normais. Ah, professora, mas se tem essas proteínas aqui, novas, que são detectáveis pelo sistema imunológico, por que o sistema imune não combate? Combate. A questão é que quando o câncer consegue realmente se instalar e alcançar a malignidade, ele consegue evadir, ele consegue meio que fugir do sistema imunológico, tá? Por isso que tem todos esses problemas que a gente já conhece, né? E o sistema imunitário, pessoal, ele identifica os agressores, tá? E daí ele pode inativar esses agressores ou ele pode destruir esses agressores. Tem essas duas vias, tá? E ocasionalmente também o sistema imunitário ele pode o quê? Reagir contra as próprias moléculas. E daí gera o quê? As doenças autoimunes, né? Então, o sistema imunitário ele é formado pelos nódulos linfáticos, linfonodos e baços, que são estruturas individualizadas, por células livres, como os linfócitos, granulócitos, células do sistema mononuclear fagocitário, que vai estar circulando aonde? No sangue, na linfa e no tecido conjuntivo. E temos as células apresentadoras de antígenos, que são as APCs, que vai estar o quê? Fazendo parte da maioria dos órgãos e também da pele, tá? Só que na pele elas são denominadas de células de Langerhans, fora ser APC, tá? E essas células elas se comunicam entre si ou com sistemas vizinhos, com outros sistemas, através de moléculas que são chamadas as citocinas, que são moléculas proteicas, que vai estar fazendo essa sinalização e esses eventos, tanto atuando na própria célula, que seria uma sinalização autócrina, ou a sinalização em células circunvizinhas, que seria uma sinalização parácrina, ou atuando em órgãos distantes, em tecidos distantes, que seria uma ação endócrina, ok? Então, quais são os órgãos linfáticos, professora, que participam dessa resposta imunitária? Medula óssea, timo, baço, linfonodos e nódulos linfáticos. A medula óssea e o timo são os órgãos linfáticos centrais. A gente vai ver nos próximos slides por que ele é considerado como um órgão linfático central, ok? E o baço, os linfonodos e os nódulos linfáticos são o quê? Órgãos linfáticos periféricos, tá? O que seria, professora, um linfonodo e um nódulo linfático? Tem ali, além do sistema circulatório, né, os vasos sanguíneos, nós temos o quê? Os vasos linfáticos, por onde percorrem a linfa ali dentro, né? O sangue está passando no vaso sanguíneo, esse sangue, as proteínas ficam retidas ali dentro, né? As células ficam retidas ali dentro, as hemácias, só que parte daquela parte líquida do sangue vai extravasar, vai passar pelas fenestras do vaso sanguíneo, permeando o quê? Todo o tecido conjuntivo, os tecidos circunvizinhos ali. Esse líquido depois ele retorna para o vaso sanguíneo porque aumenta a pressão colodosmótica, né, a pressão oncótica ali, e atrai esse líquido para voltar. O que não volta, ele é drenado pelo sistema linfático, virando a linfa. Então essa linfa ela fica percorrendo esses vasos linfáticos. Os linfonodos eles ficam no trajeto desses vasos linfáticos
Mas são que é um órgão mesmo, pequeno, só que encapsulado, né? Tem tecido conjuntivo ali em volta, mas ele fica aqui no trajeto do vaso linfático. Ele é como se fosse pontos de checagem, onde é permeado por várias células imunitárias ali dentro, tá? Quando percorre a linfa passando por ali, detectou, parou ali no linfonodo, detectou algum ser estranho, vai ativar o sistema imune, tá? E esses nódulos linfáticos seriam uma pequena dilatação, tá? Então, são agregados de tecido linfático localizados na mucosa do aparelho digestivo, por exemplo, que aí recebe um nomezinho específico, que são as tonsilas das placas de Peyer, né? Do íleo, ou no apêndice também tem. E na mucosa do aparelho respiratório urinário, tá? Então, esses nódulos linfáticos, quando eles estão localizados nesses sistemas, a gente chama de MALT, que é um tecido linfóide associado à mucosa, tá? Essa sigla vem do inglês. Então, a medula óssea e o timo são órgãos linfáticos centrais, por quê? Porque todos os linfócitos vão se originar aonde? Na medula. Então, qual a diferença, professora? A diferença é porque nos linfócitos, no caso dos linfócitos B, eles saem da medula já maduro, tá? Já pronto para a sua atividade fim. E no caso do linfócito T, ele sai da medula imaturo e vai sofrer maturação e diferenciação aonde? No timo, tá? Então, vai completar essa maturação no timo. Já o baço, os linfonodos e os nódulos linfáticos são órgãos linfáticos periféricos. Por que periféricos? Porque eles são levados pelo sangue ou pela linfa, tá? E daí os linfócitos vão migrar, né? Essas células vão migrar dos órgãos linfáticos centrais para os periféricos, tá? Então ocorre esse transporte, sai da medula, sai dos órgãos centrais linfáticos, vai, cai no sangue, na linfa, e vai para os tecidos periféricos, que são esses aqui, tá? E lá nos periféricos eles sofrem o quê? Proliferação, ou podem também completar a diferenciação ali, ok? Então, os órgãos linfáticos, essa ampla distribuição, né, dessas estruturas linfáticas, mais essa constante circulação dessas células imunitárias, permite que o sistema de defesa seja o quê? Muito eficiente. Então fica circulando ali, ó, sangue, linfa, tecido conjuntivo, sangue, linfa, tecido conjuntivo, fica naquele ciclo, tá? Então por isso é um sistema bastante eficiente, ok? Então o que são antígenos e anticorpos, professor? Antígenos é toda e qualquer molécula que vai reagir com o anticorpo. O anticorpo nós produzimos, né? Entrou qualquer coisa ali que o organismo não reconheceu como dele, como self, ele vai produzir uma proteína contra aquilo ali. É um anticorpo, tá? Então, são glicoproteínas plasmáticas circulantes, né? Eu vou abreviar aqui como imunoglobulinas. São os anticorpos. E o antígeno é o quê? Ele vai reagir com qualquer anticorpo. Ele vai promover o quê? Essa produção dos anticorpos, tá? Então, os antígenos, eles podem estar presentes o quê? Numa célula inteira, né? Por exemplo, uma bactéria, uma célula cancerosa, ou pode ser apenas parte de uma macromolécula, como uma proteína, um polissacarídeo, algum lipídio da membrana de alguma bactéria. Tudo isso é um antígeno, tá? Sendo que o epitopo é a parte da molécula que vai determinar o quê? A resposta imunitária, ok? E já nos anticorpos, eles vão o quê? Eles vão se combinar especificamente com aquele epitopo que foi produzido ali, né? Que entrou ali e que ele reconhece, tá? E isso vai gerar o quê? Sinais químicos falando o quê? Que tem a presença de um invasor. É como se acendesse ali um alarme, tá? Presença de invasor, tá? E isso vai acionar o quê? Os outros componentes do sistema imunológico, ok? Então, alguns anticorpos, eles podem ter a função o quê? De aglutinar células, né? Então, aglutinar é juntar. Eles aglutinam aquelas células ali e ou pode também o quê? Precipitar os antígenos. Se é uma proteína, né? Se aquele antígeno que entrou é uma macromolécula, pode sofrer precipitação e ele fica mais fácil o quê? De fagocitar, de englobar, tá? Então vai ali a célula de defesa, né? Macrófagos, por exemplo, e engloba aquilo ali, fagocita aquela proteína precipitada ou uma célula inteira, tá bom? Então, para isso nós temos os anticorpos, que são o quê? As imunoglobulinas, tá? Então são os anticorpos. Na espécie humana nós temos 5 principais classes de imunoglobulinas, que seriam imunoglobulina G, A, M, D e imunoglobulina E. A imunoglobulina G, né,
ela é a mais abundante no plasma, tá bom? Correspondendo a 75% de todas as imunoglobulinas do plasma sanguíneo. Serve como modelo para as demais classes e é a única imunoglobulina que vai atravessar a barreira placentária e passar para o sangue fetal. Tá? Então é a imunoglobulina que a gente consegue imunizar o feto. Tá? Então aqui eu coloquei esse desenho esquemático, tá bom? A referência está aqui embaixo, um desenho esquemático de uma imunoglobulina, de um anticorpo, tá? Formando aqui por duas cadeias pesadas e duas cadeias leves. Essa cadeia pesada aqui tem esse pedacinho que chama-se de fragmentos FC. Por quê? Porque vem do inglês também essa sigla, tá? São fragmentos que são facilmente cristalizáveis. Então, por isso, fragmentos FC, tá? Isso aqui adere na superfície da membrana, ok? E aqui vai reagir com receptores da superfície dos tipos celulares. Então, ele vai se aderir à membrana celular. E essa porção aqui, amino terminal porque tá no término, né? E tem esse fragmentozinho aqui de amina, tá? Então, é chamado de fragmentos FAB, tá? FAB. É uma sequência bastante variável, tá bom? E isso aqui é responsável pela especificidade da combinação do anticorpo com o epítopo do antígeno. Então, aqui vai ser onde o antígeno vai se ligar, ok? E a imunoglobulina A, professora? Ela é presente em menor quantidade no sangue, tá bom? É uma pequena quantidade. Quando ela está na forma secretora, a gente chama de SI, né? S-imunoglobulina A, que é a parte secretora. É o principal anticorpo presente na lágrima, no leite, na saliva, nas secreções nasais e bronquiais, além também de ser secretado continuamente no lúmen do intestino delgado, tá? Na luz do intestino delgado. Também é presente também na secreção da próstata e na secreção vaginal. Ela é muito resistente às enzimas proteolíticas, tá? Enzimas que provocam o quê? A lise ali daquela proteína. Por isso, ela é muito adaptada a atuar nas secreções corporais, tá bom? Sem sofrer inativação. Então, é um anticorpo, no caso, então, uma proteína responsável por uma defesa, tá? Só que ela é muito adaptada para que não sofrer proteólise ali, tá bom? Por isso que ela é muito comum nessas secreções. São sintetizadas localmente pelos plasmócitos das mucosas. Já a imunoglobulina M, ela corresponde a 10% das imunoglobulinas do plasma, tá? É uma imunoglobulina que predomina no início das respostas imunitárias, tá? E juntamente com as imunoglobulinas D, ela é a principal imunoglobulina encontrada na superfície dos linfócitos B, que são as células responsáveis por produzir os anticorpos, tá bom? As células de memória, a gente vai ver um pouco mais na frente, em maiores detalhes. E funcionam o quê? Como receptores que se combinam com os antígenos específicos, ok? Então, dessa combinação gera o quê? A proliferação de linfócitos B e a sua diferenciação em plasmócitos. Então, os plasmócitos, ok? São células diferenciadas dos linfócitos B. E essas imunoglobulinas M circulantes, elas podem ativar o sistema complemento, que é um grupo de enzimas plasmáticas, que vai ativar a lise das bactérias e provocar outros efeitos ali naquela defesa, ok? E as imunoglobulinas E, elas têm grande afinidade com receptores, tá bom? Localizados na membrana dos mastócitos e dos basófilos, que também são células de defesa, são leucócitos, tá bom? Após a secreção pelos plasmócitos, as imunoglobulinas E, elas prendem-se aos receptores ali dos mastócitos e vão desaparecer do plasma, ok? E vão o quê? Fazer essa mediação da reação alérgica justamente com os alérgenos que estimulam a sua produção, tá? Então, ela faz essa intermediação, essa interface, tá? E o que a gente chama de alérgeno? Alérgeno é o que provocou aquela reação, tá? Aquela produção de imunoglobulina E, tá? Então, esse complexo antígeno IgE, que se forma na superfície dos mastócitos e dos basófilos, determina que a produção e a liberação de mais substâncias ativas, como as histaminas, as heparinas e os leucotrienos. Então, por isso que vira meio que uma reação em cadeia, ok?
Já a imunoglobulina D, ela reconhece os antígenos e ativa também os linfócitos B e constitui 0,2% apenas do total de imunoglobulinas sanguíneas. Então vamos entender um pouquinho mais dessas células de defesa. No caso dos linfócitos, né? Os linfócitos eles são classificados principalmente em 2 tipos, né? Com diversos subtipos. E essa classificação vem da onde? Vem do local da onde eles sofrem essa diferenciação e dos diferentes receptores presentes nas suas membranas, tá? Então temos os linfócitos B e os linfócitos T. No caso dos linfócitos B, eles apresentam o quê? Receptores, né? Que são as imunoglobulinas aí na sua membrana. Já os linfócitos T, eles têm o quê? Os receptores são moléculas proteicas, que é o que a gente chama de TCR, né? Lá do inglês também. Essas células precursoras de linfócitos se originam aqui na medula óssea fetal e continuam proliferando, tá? Na medula durante toda a vida pós-natal. Então vamos entender um pouquinho mais aqui. Os linfócitos B, né? Ou células B, elas se originam na medula e penetram o quê? Nos capilares. Elas já saem da medula maduros, tá? Penetram nos capilares sanguíneos, são transportados pelo sangue e vão se instalar aonde? Nos órgãos linfáticos, com exceção do timo, tá? Os linfócitos B não vão para o timo. E aqui, nos órgãos linfáticos, eles sofrem o quê? Ativação por antígenos, tá? Então, um antígeno, uma molécula estranha, alguma bactéria, uma célula inteira, qualquer coisa, chegou ali no órgão linfático. Os linfócitos B vão para lá e ali eles sofrem o quê? Ativação por aquele antígeno. E alguns, depois de ativados, eles vão sofrer o quê? Não vão se diferenciar e vão gerar o quê? As células de memória. Porque se aquele organismo tiver contato novamente com aquele antígeno, já tem o modelinho pronto, é só proliferar e promover a reação de defesa, tá? Aqui seria, por exemplo, o princípio da vacina. Você imuniza aquela criança, imuniza aquele organismo, está introduzindo uma parte, uma molécula, um pedacinho ali da célula inteira, ou mesmo a célula inteira inativada, tá bom? Enfraquecido. E aí vai o quê? Você vai estimular esse contato e ele vai gerar aquela memória. Então, se a criança tiver contato, sei lá, com a varicela, já tem aquele modelinho da defesa, então ele só vai proliferar aquilo ali e promover a defesa contra aquela doença, tá bom? Reagindo muito mais rapidamente. E fora gerar essas células de memória, eles podem o quê? Se proliferar e se diferenciarem em plasmócitos. E esses plasmócitos vão produzir o quê? Os anticorpos, ok? Então, essas células B, elas representam de 5 a 10% de todos os linfócitos do sangue, tá? Então, de 5 a 10. E são cobertos do quê? Por 150 mil moléculas de imunoglobulina M, que são os receptores para os antígenos. Então, tem ali a célula e 150 mil, como se fosse 150 mil radares. 150 mil moléculas de imunoglobulinas M ali, tá bom? Que se precisar, né, é já o receptor para interagir com o antígeno e promover a resposta imunitária. Certo, professora. E os linfócitos T? Os linfócitos T, eles também se originam na medula, penetram nos capilares, mas eles saem da medula o quê? Imaturos ainda. Penetram nos capilares, são transportados pelo sangue, até aqui tá tudo igual, né? Só que eles ficam retidos aonde? Lá no timo, tá? Que é um órgãozinho que a gente tem aqui abaixo do externo, perto do coração, ok? E ali no timo eles proliferam e vão se diferenciar em vários tipos de linfócitos. Dentre eles, os linfócitos T helper, os linfócitos T supressor e os linfócitos T citotóxico. A gente vai ver também em detalhes aqui cada um, tá? E os linfócitos T também eles podem ser o quê? Transportados pelo sangue e ocupar o quê? Áreas definidas nos órgãos linfáticos como células de T de memória, tá? E já os linfócitos T eles representam de 65 a 75% de todos os linfócitos sanguíneos. Então vamos ver agora um por um, tá? Um por um desses aqui. Os linfócitos T helper, eles estimulam a transformação dos linfócitos B em plasmócitos, que vai estar produzindo o quê? Os anticorpos, tá? Tem um esqueminha no final, mais pra frente, que vocês vão entender direitinho. Os linfócitos T supressores, eles inibem as respostas humoral e celular, apressam o término da resposta imunitária, tá bom? Então, são meio que células reguladoras.
Então, tanto os linfócitos T helper quanto os linfócitos T supressores são células reguladoras, ok? E já os linfócitos T citotóxicos é um pouquinho mais elaborado. Por quê? Eles vão agir diretamente sobre as células estranhas que adentraram no organismo ou células infectadas por vírus, por exemplo, tá? E vai gerar o quê? A produção de uma proteína chamada perforina, justamente porque ela provoca o quê? Poros, tá? Que vai abrir o quê? Orifício nas membranas plasmáticas desse patógeno e vai gerar o quê? A lise, o rompimento da célula, tá? A lise daquela célula. Ou fora essa via, ele pode induzir também o quê? A apoptose das células-alvo, tá? Então, aqui tem dois mecanismos. Ou provoca ou promove a lise nas células pela secreção dessa proteína perforina, ou provoca a apoptose das células-alvo, tá? E como que o linfócito T citotóxico funciona, professora? Ele não reconhece o patógeno por si só. Esse patógeno ele tem que ser apresentado por uma célula própria do organismo para que esse linfócito seja ativado. É o que a gente chama de complexos MHC1 ou MHC2, que é o complexo de histocompatibilidade 1 ou 2, tá? O que é isso, professora? Eu não entendi nada. É uma proteína que atravessa a membrana, tá? É uma proteína transmembrana, no caso, é onde vai se ligar aqui o antígeno e os linfócitos vão passar aqui em cima, vai reconhecer por conta desse complexo de MHC aqui, vai reconhecer esse antígeno e aí sim ele vai ser ativado e vai desencadear toda a resposta imunitária. Como assim, professor? Os antígenos eles são processados, eles são digeridos, tá? Chegou ali uma célula fagocitária, digeriu ali parte daquele organismo estranho ou parte de uma proteína estranha, tá? E aí, essa proteína digerida vai gerar o quê? Peptídeos, mais ou menos de 8 a 11 aminoácidos, tá? Que vão ser introduzidos no citoplasma da célula. Ou vai gerar peptídeos maiores aí de 10 a 30 aminoácidos que vão ser também introduzidos no citoplasma da célula. E aí, esses maiores aqui vão se associar com esse complexo de histocompatibilidade MHC2, bom? Ou esses menores aqui vão o quê? Lá dentro do citoplasma da célula, eles vão entrar no retículo endoplasmático, rugoso, tá? E vão se associar ao complexo MHC1. Ambos os complexos vão ser transportados para a superfície da célula, ok? E aí vão ser examinados, né? Examinados pelos linfócitos T. Os linfócitos vão passar aqui e aí vai ver esse antígeno sendo apresentado para eles através desses dois complexos. E aí pode gerar o quê? Se for o quê? Apresentado pelo complexo MHC2, vai gerar os linfócitos T citotóxicos TCD4+, tá? E se for apresentado pelo complexo MHC1, gera os linfócitos T citotóxicos CD8+, tá? E fora esses linfócitos T citotóxicos, nós temos também os linfócitos NK, que são os natural killers, que são linfócitos que ficam circulantes no sangue, tá? Corresponde de 10 a 15%, atacam as células cancerosas e células infectadas por vírus, sem necessidade de estímulo prévio. Eles não precisam ser estimulados nem apresentados antígenos. Eles só vão lá, olhou, viu que é estranho, vai lá e mata. Ok? Então, os linfócitos B e T, eles não se distribuem uniformemente nos diversos órgãos linfáticos, tá? Então, tem diferença na população, na quantidade. Eles ocupam regiões bem definidas nesses órgãos, tá? Com exceção do timo, que só tem linfócito T, ok? Não podem ser diferenciados morfologicamente, nem por microscopia óptica, nem por microscopia eletrônica, tá? Essa diferenciação entre os dois vai ocorrer o quê? Pelas proteínas que eles têm nas membranas plasmáticas, então pelas proteínas transmembranas, as proteínas integrais. Por técnica de imunocitoquímica, é uma técnica que você coloca ali um anticorpo, e se esse anticorpo se ligou ali naquele antígeno, né, no caso naquela proteína ali do linfócito, detecta se é B ou se é o linfócito T, ok? Então aqui nesse exemplozinho, dá para vocês verem um pouco melhor, quando vocês receberem esses slides, tá? Aqui que mostra a origem e a atividade dos principais linfócitos. Então, nós temos aqui um linfócito imaturo, tá bom? Que ele pode o quê? Ir para o timo, tá? E se diferenciar, né? E maturar em linfócitos T,
tá? Ele pode ir para a medula óssea, se tornando o quê? O linfócito natural killer, que vai simplesmente o quê? Provocar a lise, o rompimento daquela célula infectada. É o que a gente chama de resposta imunitária inata, tá? Esse linfócito T, que foi lá pro time, ele pode virar o T citotóxico por aquele esquema que eu mostrei para vocês, do MHC1 e MHC2. Então, esse linfócito T citotóxico, ele também vai promover o quê? A lise da célula infectada, gerando uma resposta imunitária adquirida, né? Porque o patógeno teve que ser digerido, apresentado pelo complexo MHC e ativar o linfócito T, que já vai ficar ativado ali, tá bom? E isso também pode gerar uma célula de memória. Ou ele pode gerar o quê? Esse linfócito T também pode se diferenciar em linfócito T helper, que vai o quê? Ativar o linfócito B, que também sai o quê? Lá da medula óssea e foi para os órgãos linfáticos secundários, aqueles órgãos linfáticos periféricos que eu falei para vocês no início da aula, tá bom? E esse linfócito B aqui, ativado, tá bom? Pelo T helper, se diferencia em plasmócitos, e os plasmócitos são as células que vão produzir o quê? Os anticorpos de fato, ok? Então, aqui é o resumo de toda essa origem e as atividades desses linfócitos. Então, aqui em maior detalhe, nós temos o linfócito T helper, né? Então, aqui tem o linfócito T com receptor aqui, que é esse pedacinho que vocês vão ver quando receber esses slides, ligado ao antígeno e ao complexo MHC, ok? Né? Que ele reconheceu isso aqui tudo apresentado por esse macrófago, né? Que também está produzindo o quê? Interleucinas, que vai estar aqui estimulando mais linfócitos T, tá bom? E esses linfócitos T helper, eles vão o quê? Atuar aqui nos linfócitos B, promovendo o quê? Maior proliferação desses linfócitos B, que vai o quê? Sofrer diferenciação em plasmócitos, produzindo anticorpos, ou gerando também linfócitos B de memória, tá bom? Seriam esses linfócitos, esses anticorpos de memória. E na imunidade inata, que é a imunidade celular, é o que a gente viu um pouquinho em hematologia, né? Ou vai ver ainda, não sei. Tem aqui o mastócito, tá bom? E células o quê? Que são participantes da imunidade inata celular, que são os granulócitos, porque apresentam grânulos mesmo, grânulos citoplasmáticos, com enzimas ali, tá? Neutrófilos e eosinófilos. E os agranulócitos, a apendinecação. Então, são células que não têm grânulos no seu citoplasma. Seriam o quê? Os monócitos, macrófagos ou os linfócitos NK. Ok? Tá, professora, entendi. E a resposta imune humoral? É essa que eu expliquei para vocês, onde tem toda essa diferenciação dos linfócitos B em mastócitos e em plasmócitos, gerando o quê? Os anticorpos. Ou essa... E a resposta celular, que é toda aquele esquema que eu mostrei para vocês do linfócito citotóxico. Vamos ver aqui em detalhes, né? Então, a resposta imunitária celular, que é a célula infectada por vírus, né? E aí essa célula teve o processamento lá do MHC1 e o MHC2, que apresentou esse antígeno, tá? Apresentou esse antígeno ao linfócito T, que foi ativado como linfócito T citotóxico, que vai promover o quê? A lise dessa célula, tá? Que é a ruptura e a morte dessa célula infectada. Ou pode gerar também o quê? O linfócito T ativado, que vai formar o quê? Os linfócitos de memória imunitária, tá? E já na resposta humoral apenas, é essa, nós temos os antígenos dos micro-organismos, seja bactérias, vírus, fungos, qualquer coisa, tá? E que o linfócito B, com todos aqui os seus receptores. Então, esse linfócito B ele vai entrar em contato com esses antígenos aqui, tá bom? E vão entrar num processo de mitose, num processo de proliferação, ok? E nessa diferenciação vai formar o quê? Vai seguir-se a diferenciação deles em plasmócitos, ok? Inclusive também por retroalimentação aqui do linfócito T helper, que eu expliquei mais anteriormente, né? Que também está ativando isso daqui. E esses plasmócitos vão o quê? Vão produzir, vão secretar os anticorpos que vai se ligar a esses antígenos bem especificamente. E aí conseguem neutralizar esses antígenos. E uma parte forma o quê? Os linfócitos B de memória, tá? Se a pessoa, o organismo, voltar a ter contato com aquele antígeno, já tem um modelo pronto para aquela defesa. Então é só proliferar e combater, ok?
Aqui eu coloquei algumas fotos para vocês poderem entender um pouquinho melhor, tá? Então aqui nós temos um exemplo de atividade imunitária do intestino. Lembra lá do que eu falei? Das células imunitárias associadas à mucosa, tecido linfóide associado à mucosa, o MALT. Pois é, aqui é um exemplo aqui, dá um desenho esquemático, é claro, de uma célula de um tecido intestinal, né? Aqui nós temos o enterócito, que são as células do intestino, e aqui os antígenos, tá? Então essas células das placas de Paillet, né? Cadê? Vamos capturar aqui, tá? Vamos capturar esses antígenos, tá? Que tá aqui na luz do intestino e vai transferir para os linfócitos. Cadê os linfócitos? Então aqui os linfócitos, essas bolinhas aqui, são os linfócitos B e T, ok? E aqui os macrófagos. Então, eles vão transferir para esses linfócitos e para as células dendríticas, que também são células de defesa, que também vão estar fazendo essa apresentação desses antígenos, tá bom? Que vão ser conduzidos, tá bom? Aqui, linfonodo, ducto torácico, circulação, tá? Que vão ser conduzidos por essa linfa aqui e vão estar estimulando o quê? Os linfócitos de outros locais, tá? De outros lugares, principalmente da mucosa intestinal, tá? A produzir o quê? Essas imunoglobulinas, tá? Isso vai gerar o quê? Plasmócitos produtores de IgA. E aí, as imunoglobulinas A são secretadas, ok?